Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem bonzinhos? Eu espero que sim, eu tô boa, tô bem boinha, com uma leve preguicinha. Rimou, que bonito, coisa linda. Eu reparei que na maioria das vezes eu gravo isso no domingo, e domingo é o quê? O domingo é um dia de preguiça. Hoje, especificamente, então, eu tô na preguiça merecida, porque minha semana foi uma loucura. Podia ter mais horas, mas não tem, né? E aí hoje eu me dei, assim, a tarde de folga, porque amanhã eu fiquei fazendo um monte de coisa. Por isso que eu tô, assim, meio borocochô. Mas não que eu esteja mal, é só porque eu tô deitadinha, assim, no modo slow motion. Mas tenho que gravar o episódio hoje, porque nos outros dias não vou ter tempo. E aí, o que me leva para outro assunto. Eu gosto que, assim, além de eu falar das coisas, né, do episódio em si, eu fico aqui conversando com vocês como se vocês fossem a minha melhor amiga, que recebe esse tipo de áudio, que é com ela que eu faço esses comentários do tipo, preciso fazer isso, preciso estudar, tenho que arrumar a casa, esse tipo de coisa. E tudo isso para dizer o quê? Eu tenho que gravar, né? Ai, Tommy! Caramba! Ele tá me pedindo atenção com o meu braço fora. Eu tenho que gravar porque essa semana próxima eu vou estar muito ocupada, não vou ter tempo. Então é hoje que eu estou sem fazer nada que eu tenho que gravar, mas tô meio vazia, sabe? Assim, meio... Ao mesmo tempo que eu tenho um monte de coisa pra falar, que eu tenho um monte de ideia, eu não tenho nada pra falar. Que louco, né? E as coisas que eu tenho pra falar, não quero falar. Chegaram lá? Acho que não. Eu acho que eu já falei aqui em algum momento. Se eu falei e você lembra, peço desculpa porque eu vou falar de novo. Eu tenho alguns episódios que eu já gravei, né? Que eu poderia usar, mas não. Tem uns episódios que eu falo assim, não, isso só serviu pra mim mesmo. Foi só eu eu queria que só eu chegasse a essa conclusão. Não que eu esteja sendo egoísta. É porque, pra mim, valeu, mas eu não acho que fui claro o suficiente pra outras pessoas. Não sei se vocês pegaram no rolê. E outros que eu acho que depois eu me pego pensando e falo assim, não, isso é muito particular. Eu não quero me expor assim dessa forma. Então eu tenho um monte de episódios já gravados aqui que eu eventualmente nunca vou postar. Então eu tenho que gravar hoje tudo isso para dizer isso, que eu não faço ideia de como que vai sair o episódio hoje. Se das outras vezes eu não tinha essa, então tenho menos noção ainda, mas vambora, né? A gente vai. E vambora. Se acomoda aí bonitinho, faz o que você quiser. Se você estiver dirigindo, preste atenção no trânsito. Não se concentra assim tanto na minha voz para não perder a atenção no trânsito. Se você estiver de boinha, também fica de boinha aí. Mas não esquece da aguinha, isso nunca esqueça. Eu sei que tem gente aí que me ouve que não bebe água, que bebeu um copo d'água já acha que tá bom. Vamos providenciar uma garrafinha d'água aí, tá bom? E aí, vamos começar. E lembrando que, se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Por enquanto eu só tô dando. Quando ficar bom mesmo, eu vou vender. Então eu resolvi que eu vou falar. Hoje não tem história, não tem história pra contar. O que tem eu não posso contar. E aí eu lembro que no último episódio eu deixei o link que eu ia falar sobre... Ai, desculpa que eu tô com um negocinho aqui na garganta. Voltando. Eu falei que eu ia falar sobre a gente... Tava olhando pro Tom e me distrai. Esse episódio vai ficar bom. Sobre a gente ter dificuldade, às vezes, de se desprender, sair de alguma situação, né? Se despedir de alguma situação ou de alguma coisa, de um shortinho, por exemplo, de um boy lixo. Porque muitas vezes, né? Quer dizer, eu me arrisco a dizer que 99,9% das vezes, para nós fazermos isso,
Caramba, tá difícil. Eu preciso colocar realmente isso pra fora. Muitas vezes a gente precisa se despedir de uma versão nossa. E vamos falar de despedidas hoje. Difícil, né? Dói. Até a gente fica assim meio sem saber o que falar. Se a gente pensa nisso, dá um leve desespero, né? Dá. Mas aí eu penso assim, eu que já me despedi de já tive muitas despedidas e eu garanto que você também. Você pode não ter reparado ou percebido, mas você já se despediu muitas vezes na vida. Por quê? Eu digo que eu já me despedi de verdade, né? Na realidade, me despedi de pessoas, de lugares, né? Eu já perdi minha mãe, como eu já falei pra vocês aqui. Perdi minha mãe muito cedo. Também me lembro do meu avô, que também perdi meu avô muito cedo. Foram perdas, entre aspas, que eu me recordo. Mas também já deixei meu país, eu me mudei de país, então me despedi da minha casa, me despedi da minha família. Não foi uma despedida para sempre, né? Óbvio, mas foi uma despedida. E essas são despedidas marcantes que quando falamos em despedidas, a gente remete a esse tipo de situação, né? Terminar um relacionamento, que eu já terminei também um relacionamento, já saí do meu trabalho, já me despedi, né? De situações e tudo mais. Mas com isso, eu também me despedi de versões minhas. Eu me despedi da minha versão que morava no Brasil. E com isso vem a parte boa que eu me despedi daquela versão e eu dei as boas-vindas para uma nova versão minha, que é a minha versão que mora aqui. Não que eu seja, como é que eu vou dizer isso? Não que eu não seja uma pessoa autêntica, não que eu seja volátil ou volúvel, ou sei lá a palavra que você quiser usar para esse tipo de situação. Não. É que a verdade é que para nós evoluirmos como ser humano, eu acho que a gente parte da premissa que nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante evolução. E isso é bom. E por isso, nós estamos em constante despedida. A gente se despede todo dia, o tempo todo. Porque nada é como foi há um segundo atrás. Olha que coisa bonita, que coisa poética, que coisa filosófica. Falei que esse episódio ia dar pra falar. Tem uma música do Lulu Santos, adoro. E acho que até já citei essa música aqui em algum episódio. Que ele fala, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. E não é verdade? O segundo a seguir, o minuto a seguir, não é igual ao passado. Então a gente está sempre se despedindo de uma versão nossa. A gente está sempre se despedindo do passado. Pode ser uma despedida mais significativa, com mais pompa e circunstância, ou outras mais silenciosas, mas a gente está sempre se renovando. A gente está sempre se despedindo. Sempre com a possibilidade de ser melhor. Pode ser pior? Pode ser ruim? Pode, mas também pode ser melhor. Então, para que a gente fica se agarrando às coisas? Primeiro que eu penso que essa ideia, essa definição que a gente tem, e eu me incluo nessa, tá? Só que eu vou mudando, tento mudar. Que a gente tem essa ideia de que a gente perde as coisas. Para a gente perder, a gente tem que partir do princípio que a gente possui. E a gente não possui nada. Nada é nosso, a não ser a nossa vida. E mesmo assim a gente vai morrer um dia, né? Então, é assim. A gente tem que só cuidar das coisas. E deixar.
porque as coisas vêm e vão, as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas se renovam. A gente tem que deixar isso acontecer. E tentar e se esforçar para pensar nessas despedidas da vida como um presente, como uma coisa boa. Esses dias eu estava conversando na terapia e eu estava falando que muitas vezes a gente pensa que colocar um ponto final em alguma coisa, ou colocar um ponto final numa situação, numa história, que o ponto final remete apenas ao final. É assim, ponto final e acabou e nunca mais. Só que nem sempre. A única coisa definitiva que a gente acha é a morte. Vai. Falando coisas pesadas, mas é pra gente chegar lá. Tirando isso, nenhum ponto final é definitivo de verdade. Porque ele pode representar um final de uma coisa em específica, mas ele certamente representa o início de outra coisa. Um ponto final de uma história pode ser o início de outra história. Pensa, num livro, quantos pontos finais não existem em um livro, numa história? Ele é o ponto final de uma frase, ele é o ponto final de um parágrafo. E ele pode sim, eventualmente vai chegar um momento que ele é o ponto final de um livro. Mas tem livros que são sequências. E mesmo que chegue no final de uma sequência, um dia, do nada, alguém pode resolver reescrever aquele livro ou lançar um novo livro para uma nova sequência. Eu acho que é a gente chegar no ponto de enxergar o ponto final como uma possibilidade, como novas possibilidades. Chegou onde eu queria? Sei lá, quer dizer, olha eu aqui sendo pretensiosa de que vocês têm que chegar onde eu quero. Mas assim, iluminou, acendeu alguma coisa aí. E foi tão legal esse insight que eu tive do ponto final. E é verdade. A gente pensa que só reticências, né, que são 3 pontos, que representam uma continuidade. Mas um ponto final também pode representar uma continuidade se a gente quiser olhar assim, se a gente quiser interpretar assim. Muitas vezes, eu me arrisco a dizer que na grande maioria das vezes, as coisas mudam, entre aspas, porque a gente mudou só a nossa perspectiva de olhar para aquilo ali. Existe a técnica da gente lidar com fobias e tratar algumas fobias, que é reduzir aquela fobia a um tamanho menor. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E muitas vezes é o ângulo que a gente olha, é a maneira que a gente interpreta, é o jeito que a gente escolhe olhar para aquilo ali. Você pode olhar para aquele ponto final com um pesar que é um ponto final e acabou. E realmente, às vezes, é aquilo ali acabou, mas aquilo ali acabou pode representar tantas outras coisas boas. Sei lá, é uma angústia que você tem, é uma atenção excessiva que você deu para uma frustração, mas você resolveu colocar um ponto final naquilo ali. E a partir daquele momento você vai viver mais leve, você vai estar mais tranquilo, vai encarar aquela situação de uma maneira mais relaxado, não sei. E começar a escrever uma outra frase, um outro parágrafo, um outro capítulo, cheio de pontos finais. Que depois do ponto final começa outra frase, começa outro capítulo, começa outro livro. E durante o nosso dia a gente coloca vários pontos finais, não é só vírgula que é continuação. Um ponto final também pode ser a despedida, é uma continuação. Você se despede de uma... Às vezes custa a gente se despedir de uma versão nossa que a gente tem a ideia de que era muito boa, que eu não vou conseguir ser melhor do que eu já fui um dia.
A gente sempre pode ser melhor. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode evoluir. E a gente se despede todo dia, todo momento. Você tinha um pensamento de manhã e à tarde você pode mudar completamente o seu pensamento e ver que aquilo ali não faz mais sentido para você. Você agradece e se despede daquela pessoa que você foi, de uma ideia que você tinha, de um pensamento, de um sentimento. Eu sei que às vezes custa, porque muitas vezes a gente tem que se despedir de coisas muito boas. Mas se a gente pensar que sempre pode melhorar, eu não estou sendo tóxica, atenção. Se a gente pensar que pode ser igual ou melhor, tira um pouquinho do peso da despedida. E se a gente quiser falar de uma forma mais... não é difícil, mas assim, uma forma mais que custa mais, que foi os exemplos que eu já dei, que eu já me despedi realmente de pessoas que não estão mais, realmente não estão mais fisicamente aqui. A gente pode pensar que, então como é que eu faço quando eu tô numa situação dessa? Que realmente é uma situação desagradável, não vou negar, não vou passar pano, que não tem como, é impossível. E faz parte também sofrer e passar pelo período do luto, que não tem como fugir. Mas um dia, eu garanto que isso acontece. Um dia a gente percebe que esse tipo de despedida também não é uma despedida para sempre ruim. Eu me despedi fisicamente da minha mãe. Mas a minha mãe tá sempre comigo, ela tá sempre no meu coração. Eu carrego ela em atitudes que eu tenho, que provavelmente são iguais às dela. Já me falaram que eu ando igual a minha mãe. Eu fisicamente sou muito parecida com ela. Tem fotos dela mais nova que eu sou muito parecida com ela. Então, vocês conseguem enxergar que não é de fato uma despedida 100%, e mesmo que tenha sido, tem coisas boas, não é um ponto final definitivo. Eu às vezes faço coisas que eu me lembro dela e que eu imagino que ela gostaria de estar ali, e eu fico feliz por estar fazendo aquilo ali que ela gostaria de fazer, sei lá, que eu imagino, né? Que ela gostaria de estar fazendo. Então, é sempre aquela continuidade, é uma despedida que não é uma despedida de todo. Porque ela nunca deixou de estar aqui no meu pensamento, nas minhas orações, no meu coração. Eu me despedi de uma parte, de uma parte. Mas em outras partes ainda está aqui. Ela ainda está aqui. E eu posso me despedir várias vezes no dia e lembrar dela em algum momento e de alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu pensei. Eu acho que quando a gente consegue chegar nesse lugar, assim, o Tommy sempre tem que descer. Ele faz essa participação todo episódio, né? No início e em algum momento. Ele sempre tem que descer. Tá? E depois ele vem pedir pra eu subir ele aqui. E não quis pesar o ambiente, mas eu tenho tentado trazer esse tema também, porque é importante para mim falar sobre ele. E eu acho que pode ser útil para alguém aí, se você também tá nessa mesma situação ou parecida, que mesmo quando a gente se despede de pessoas muito queridas na nossa vida e de situações que realmente são mais delicadas do que outras, a gente pode tornar isso um pouco mais fácil, mais soft para nós, que a gente tem que buscar isso, né? É importante. A gente pode fazer esse exercício de perceber que, por mais que eu tenha me despedido da minha mãe há muitos anos atrás, eu nunca mais estive com ela fisicamente, não dei um abraço, não dei um beijo, não escuto a voz dela, eu nunca me despedi de 100% dela.
porque ela tá presente na minha vida em muitos momentos. O fato de eu não estar com a minha família já há muitos anos, eu não me despedi deles completamente, porque eu em algum momento vou voltar ao Brasil, vou rever a minha família, vou estar com eles, e eu continuo falando com eles no grupo do WhatsApp. A gente manda bom dia todo dia, a sessão do bom dia, das figurinhas do bom dia. E as lembranças que eu tenho, os momentos que eu vivi com eles, é um reencontro. Quando eu conto alguma história da minha família para alguém, é um reencontro. Quando eu falo sobre a minha mãe, é um reencontro. E é uma despedida de novo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É que, por mais que a gente queira, quer não, nós estamos constantemente nos despedindo. Então não faz sentido, se você nesse momento está em alguma situação que você precisa tomar essa decisão de proativamente se despedir mesmo e deixar aquilo para trás, não segura, não faz sentido, porque isso faz parte da vida. Solta. Minha terapeuta vai entender. Deixa aí, solta isso. Não se prende na vida, não se prende nas pessoas, nas situações, não se prende. Se solta. Isso faz parte da vida. Esse ir e vir, esse ciclo, essa mudança. Escuta essa música que eu falei do Lulu Santos. Eu não vou lembrar o nome da música, mas tem essa parte aí. Eu acho que não é como uma onda no mar o nome da música, não. Mas ele fala, na letra da música, ele fala como uma onda no mar. Num indo e vindo infinito. Essa música é uma poesia. E o mar a natureza, fora nós, seres humanos, a natureza, as flores, as árvores, as marés, né, do mar, as estações do ano, tudo é cíclico. Nós somos tudo num só. Tô viajando, mas é verdade. Essa mudança, essa fluidez da vida, a gente precisa aprender a fluir com a vida. Deixar ir o que tiver que ir, deixar ficar o que tiver que ficar, e isso vai, às vezes vai e volta, às vezes fica, às vezes vai e não volta, entendeu? Fica muito tempo, às vezes outras coisas ficam pouco tempo, às vezes tem coisas que vão por muito tempo e voltam. Só deixa. Faz a tua parte, faz o teu melhor, faz por você o que te apetece. Deixa a vida cumprir o papel dela, deixa as coisas acontecerem. Como eu já falei, já me despedi de muitas pessoas que nunca voltaram fisicamente, mas também já me despedi de pessoas que, graças a Deus, voltaram e podem ir em algum momento. Já teve despedida que não foi despedida. Já teve despedida que durou muito tempo. E eu acho que a beleza da vida é isso. É a gente aceitar que essa mudança, ela é parte intrínseca da nossa vida. Faz parte. Esse despedir constante. E que a gente aceite isso. Que a gente aceite tanto o despedir quanto o dar boas-vindas. Porque enquanto você se despede de algum lugar, tem outro lugar te esperando. Enquanto você se despede de uma versão sua, tem uma outra versão sua te esperando. Tem sempre um lugar nos esperando. Tem sempre alguém nos esperando. Tem sempre alguma coisa nos esperando. Então, a gente não fica de mãos vazias nessa vida. Não ache que você está de mãos vazias. Nunca a gente está de mãos vazias. É porque a gente, às vezes, está olhando para o lugar errado. Está olhando do jeito errado. Mas a gente nunca está de mão vazia. Uma coisa que você deixa aí, do outro lado está chegando alguma coisa. Tudo que você libera, que você entrega, você recebe. Tá bom? Olha, ficou tão bonito, eu vou até embora. E vou embora, que eu acho que eu não consigo melhorar mais não. Já saí do meu transe, que às vezes eu entro em transe enquanto eu tô falando aqui. Já saí do meu transe, eu vou só me despedir. O Tommy já subiu na cama, né, filho? Vou dar atenção pra ele um pouquinho. Vou terminar de curtir meu domingo, porque na verdade
isso aqui só vai na terça, mas talvez você esteja escutando isso em outro dia e tá tudo bem. Eu só queria agradecer mais uma vez pela sua companhia, por você ter ficado até o fim. Eu espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. Ai, falei rápido demais, perdi o ar. E manda pra alguém que você acha que pode gostar. Manda pra alguém, de repente, que você queira se despedir. Fica aí, joga no ar. Fica a dica. Muito obrigada, viu? Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau.